Bom dia, Portugal. Bom dia, África e bom dia, Brasil. Ainda são 7 da manhã no Brasil, mas já estamos aqui prontos para começar a primeira conferência online do movimento Paixão Global 2030. O meu nome é Débora Ossi e estou em direto aqui da minha casa, em Lisboa, para as vossas casas em vários lugares do mundo. Temos gente de Portugal, temos gente do Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Canadá, França, Luxemburgo, Espanha, Bolívia, tanta gente. Temos duas coisas em comum. A primeira e mais óbvia é a língua portuguesa, por isso é que esta é uma conferência para toda a lusofonia. Mas a segunda, a mais importante, o amor por Cristo e pela sua missão. E este movimento vai nos desafiar a isso. Olhar para a missão como fruto da paixão por Deus e pela sua causa. Mas vamos começar com uma palavra de oração, como não podia deixar de ser. E eu peço ao pastor Alcir Souza, ele faz parte da equipa executiva do Paixão Global 2030, para ligar então o micro e pedir a Deus para que as suas bênçãos fluam sobre nós durante o dia de hoje. Pastor Alcir. Sim, obrigado. Vamos orar? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te dou graças pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós nesse dia, que possamos vivê-lo com o Senhor, no Senhor e para a tua glória. Te damos graças, Senhor, pelo teu imenso amor derramado na cruz por cada um de nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. E ainda que vivamos tempos de incerteza, tempos de crise, sabemos que a morte não tem a palavra final, porque a vitória já nos foi garantida na cruz do Calvário. Te damos graças, Senhor, pelo teu Espírito que nos faz pessoas de lugares tão distantes, de contextos tão diferentes, nos faz ser um só povo, uma só nação, e vivemos num só Espírito. Te louvo, Senhor, pelo privilégio que temos de ser parte do teu projeto de redenção da criação e da humanidade. Sabemos, ó Deus, que é no teu coração que a obra missionária nasce. Sabemos que servimos a um Deus missionário, que tem compaixão por aqueles que estão distantes, que ofereceu o seu próprio Filho para resgatar os perdidos e nos faz, igreja tua, parte desse maravilhoso projeto. Ó Deus, dando início a essa conferência, te rogo, renova em nós, Senhor, a paixão pelo Senhor, pela tua palavra, pela tua obra. Faz arder em nossos corações a paixão pelos perdidos. Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio, para que vejamos a tua glória e para que povos de todas as línguas, tribos e nações possam ser alcançadas pela redenção que há em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos a ti. Amém. Amém. Então vou explicar muito brevemente como é que vai ser o nosso programa. Vamos ter 3 partes, manhã, tarde e noite. E da parte da manhã e da parte da tarde teremos plenárias com o pastor Ronaldo Lidório. Também teremos 2 momentos de workshop, um de manhã e outro à tarde. Da parte da tarde vamos ter uma conversa especial com os líderes de África e à noite então terminaremos em celebração com o concerto da lusofonia. Teremos momentos de pausa, por isso aproveitem para descansar, porque o programa vai ser longo. E também vos desafio, nestes momentos de pausa, a entrar no nosso desafio, que é partilhar uma fotografia vossa nas redes sociais e usar o hashtag Paixão Global 2030 ou então PG 2030. E vamos dar seguimento então ao nosso programa e vamos ouvir o Dr. António Calaim, ele é presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, e também o pastor Robert Fife, que é presidente da MEVIC, Missão Evangélica Intercultural, e este movimento do Paixão Global 2030 é uma parceria destas duas organizações. Muito bom dia, queridos irmãos, participantes neste Paixão Global 2030.
Damos as boas-vindas a todos aqueles que, tendo em comum esta riqueza que é a língua portuguesa, que tem chegado aos 4 cantos do mundo, a usamos também como instrumento, como ferramenta para evangelização. Meus queridos, é com uma enorme alegria que, pessoalmente, como Presidente da Aliança Evangélica Portuguesa e em parceria com a Missão Evangélica Transcultural, MEVIC, vos damos as boas-vindas a este congresso. Queremos ouvir as diferentes vozes, os diferentes participantes do mundo de língua portuguesa, aqui de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, e também, quiçá, daqueles que estão espalhados pelo mundo, das nossas comunidades falantes de língua portuguesa. Queremos, neste tempo, através daquilo que nos vai ser exposto, através de ideias, da inspiração do Espírito Santo, descobrir, redescobrir estratégias que nos levem realmente a proclamar da melhor maneira a pessoa bendita do nosso amado Salvador e a salvação que temos para proclamar a boa nova do Evangelho. Este continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos irmãos, vamos estudar aquilo que nos está proposto, vamos discutir aquilo que nos vai ser apresentado e vamos trabalhar para que o Evangelho, neste que é o tempo Caios de Deus, possamos chegar, possamos cumprir o desafio que nos está proposto pelo nosso amado Senhor, através da sua palavra e sob a inspiração do seu Santo Espírito. Muito obrigado pelas vossas experiências, que queremos ouvir, que queremos que nos possam inspirar para chegarmos mais longe. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Em nome da MEVIC, Missão Evangélica Intercultural, quero dar as boas-vindas a esta conferência de lançamento do movimento Paixão Global 2030. Em parceria com a Aliança Evangélica Portuguesa, é uma grata satisfação podermos promover, organizar, realizar esta conferência de lançamento. Há poucos dias fui recordado de uma frase de Fernando Pessoa, que é: a língua portuguesa é a minha pátria. Apesar do contexto e da obra em que foi escrita essa frase não ser talvez a mais recomendada, talvez neste movimento e nesta conferência em particular possamos redimir a frase. E de fato, tendo em vista toda a lusofonia, desde a África lusófona até a Ásia, Timor-Leste, Macau, até o Brasil, incluindo Portugal, naturalmente, e comunidades portuguesas espalhadas por todo este mundo, ao redor do mundo. Então, nós estaremos ligados pela língua portuguesa. De fato, a língua portuguesa será, de certa forma, a nossa pátria, para além da pátria celestial, que, obviamente, é a mais importante. Então, a nossa missão como MEVIC é, de fato, servir a Igreja de Expressão Portuguesa no cumprimento da Grande Comissão. E é isso que nós queremos fazer, e é isso que queremos ver acontecer durante este dia e durante os próximos meses e anos. Nós queremos ver a Igreja de Expressão Portuguesa sendo servida, alimentada, recuperando, vendo ser alimentada e crescer a paixão pela evangelização e a compaixão pelos necessitados em toda a lusofonia, em todos os países lusófonos e aqueles que nós pudermos tocar ao redor do mundo. Uma conferência muito abençoada, é um prazer estar convosco, que Deus os abençoe.
Obrigada, Dr. António Calaim, Pastor Robert Fife. E sem mais demora, vamos então ouvir a primeira plenária pelo pastor Ronaldo Lidório. Ele é pastor, teólogo, antropólogo, é também missionário entre os povos pouco ou não alcançados. É também marido e pai de 2 filhos. A sua primeira plenária vai ser sobre os fundamentos da missão, com base em Mateus capítulo 28, 16, 20. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria participar com vocês nesse encontro e minha oração é que Deus anime os nossos corações. Agradeço ao querido Antônio Rodolfo pelo precioso convite para participar nesse encontro da Paixão Global 2030. Que Deus possa em tudo nos dar convicção e paz para seguirmos amando a Jesus e proclamando o nome do Senhor Jesus em toda parte. E nesse momento eu gostaria de refletir com vocês sobre os fundamentos da missão em Mateus capítulo 28. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. E eu inicio dizendo que desde o século XVI, o texto que se encontra no fim desse capítulo, Mateus 28, conhecido também como a Grande Comissão, tem sido amplamente discutido e estudado pelos cristãos, e um dos motivos é o inquestionável, insubstituível e marcante envio da Igreja do Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, a fazer discípulos de todas as nações. Nós nos debruçaremos novamente sobre esse precioso texto, na expectativa de ouvirmos uma vez mais as poderosas e transformadoras palavras do Senhor Jesus, nosso Senhor e motivo da nossa vida. E assim faremos, na esperança, se o Senhor se agradar, de que essas palavras não apenas falem à nossa mente, mas desçam também ao nosso coração, firmando os nossos passos no santo caminho da fé e da missão, nessa impressionante e necessária caminhada de conciliação da teologia com a piedade e da doutrina com a missão. No texto que leremos, Mateus 28, o Senhor Jesus repete o termo todo 4 vezes. Registrado em grego, usando a palavra pantá, derivada de paz e as suas variações, Jesus fala sobre toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos e todos os dias. E nós usaremos essa divisão textual de ênfase como 4 pontos teológicos e práticos sobre os quais devemos refletir nesse momento. Permitam-me inicialmente falar sobre o contexto. Observem que Jesus havia morrido e sido sepultado. Antes de sua morte, ele falou repetidas vezes que iria ressuscitar. Os discípulos de Cristo, portanto, eles se encontravam em um momento único em suas vidas. Eles estavam entre o fato e a promessa. O fato era a morte do Senhor Jesus. Não havia dúvida sobre isso. O sangue de Cristo havia sido derramado, o último suspiro havia sido dado, seu corpo tombou naquela cruz e foi sepultado. Jesus havia morrido, isso era inquestionável, era o fato. Mas havia também uma promessa que ele iria ressuscitar. E nesse momento os discípulos aguardam e eis que Jesus ressuscita, mas não se mostra inicialmente a eles. Revela-se àquelas que foram até o seu sepulcro e por meio delas envia aos discípulos uma mensagem. E é uma impressionante mensagem que mudou toda a história. Eu estou vivo. Eu estou vivo, encontrem-me em um monte na Galileia. E eu imagino aquelas mulheres maravilhadas pelo encontro com o Senhor Jesus, levando essa mensagem aos discípulos, e os discípulos a recebem. Nesse momento, portanto, encontram-se entre o fato, Jesus morreu, e a promessa, ele ressuscitou. Eles seguem para a Galileia, não eram como são pintados muitas vezes, homens fortes e cheios de determinação nesse momento. Ao contrário, eram homens frágeis, temerosos pela própria vida e com dúvidas em seus corações.
E são a esses que Jesus entrega a grande comissão de fazerem discípulos entre todas as nações. A coragem e a intrepidez, como bem sabemos, elas viriam apenas mais tarde no Pentecoste, mas nesse momento os discípulos estavam foragidos e enfraquecidos. Isso nos lembra que Deus não chama apenas os prontos e os fortes, ao contrário, Ele parece chamar os improváveis e os fracos e os fortalece na caminhada. Leiamos assim um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. E diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade me foi dada, verso 18. O primeiro fundamento da missão é a autoridade de Cristo. E esse é um dos fundamentos mais importantes da missão, pois estabelece e esclarece de onde vem a força da missão. Não vem da igreja, de suas habilidades, de seus recursos humanos e financeiros, não vem de pregadores ou missionários, ou de qualquer eloquência ou capacidade comunicacional, não vem de pastores e líderes, da capacidade agregadora e pastoral, mas vem do próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. A autoridade foi dada a Jesus, não foi alguma autoridade ou autoridade para algumas coisas, mas toda a autoridade. A missão, portanto, é cristocêntrica e fundamentada na autoridade de Jesus, este que é rei e servo, ele é profeta e mensagem, sacerdote e sacrifício, é leão e cordeiro, Senhor de todos e Salvador de todo aquele que crê. É na autoridade de Jesus Cristo que a mensagem de Cristo deve ser proclamada por toda a terra. A palavra grega usada aqui para autoridade é exousia, que é o poder derivado de uma função, de uma posição ou da própria família, da própria identidade. Isso nos faz lembrar de Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, manifestando que Jesus é o próprio Evangelho, como ele descreve de maneira tão clara nos versículos 1 até o versículo 5. E logo mais adiante no versículo 16, ele nos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Em outras palavras, a autoridade que temos para proclamar a Cristo vem do próprio Cristo, quem ele é. Porque Jesus é quem ele é, e porque Jesus tem a autoridade que ele tem, nós somos enviados a proclamar o seu nome por toda a terra. É interessante que a teologia bíblica sobre autoridade espiritual explica que a igreja é revestida de autoridade na autoridade de Cristo, e parece-me que ele o faz por meio do Espírito Santo. Porém, eu entendo que a igreja é revestida da autoridade de Cristo para fazer apenas uma coisa na terra, a vontade de Deus. A autoridade de Cristo é revelada em toda a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, no versículo 21, nós vemos que Cristo reina sobre todos os governos celestiais, as autoridades, forças e poderes. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, nós vemos que Cristo nos libertou da autoridade da escuridão e nos trouxe para a liberdade, ou seja, a autoridade de Cristo é maior do que as trevas. Em João capítulo 1, versículo 12, nós vemos que Cristo dá autoridade aos que creram e o receberam para se tornarem, isso aqui é fantástico, na autoridade de Cristo, para se tornarem filhos de Deus, ou seja, Cristo tem autoridade para salvar. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 26, nós lemos que Cristo dá autoridade sobre as nações para os que fazem a vontade do Pai. Essa autoridade, como nós vemos em Mateus capítulo 28, não é para nos sobressairmos como igreja entre as nações, mas para evangelizarmos as nações. Portanto, em Jesus Cristo nós temos a autoridade espiritual para fazermos a vontade de Deus.
eu já havia falado que os discípulos que se encontraram com Jesus na Galileia não eram fortes e prontos naquele momento de suas vidas. No verso 16 que nós lemos, vemos ali algo curioso. Ao verem Jesus, diz o texto que o adoraram, mas o texto também diz que alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Viram Jesus ressurreto e duvidaram. Lembrem-se comigo que esses não eram quaisquer homens, mas eram homens que andaram com Jesus por 3 anos e viram Jesus fazendo todas as coisas. Eles viram Jesus pregando a palavra de Deus, viram Jesus curando os enfermos, expulsando demônios e até mesmo ressuscitando mortos. E agora eles o veem vivo, mas duvidam. Isso nos lembra que Deus não chama apenas os fortes ou prontos. Ao contrário, parece que Deus chama os fracos e temerosos e os fortalece no caminho. Portanto, caminhe, é na caminhada com Cristo e fazendo a vontade de Cristo que você será fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Anos atrás fui convidado a pregar em um encontro de igrejas evangélicas no sul da França e, como não falo francês, foi me indicado um jovem tradutor do inglês para o francês, um jovem brilhante que era estudante de teologia, amava a pregação bíblica, ele era o tradutor perfeito. A cada dia, sexta e sábado, eu repassava com ele o sermão, tirávamos dúvidas sobre algumas palavras e nos preparávamos para o culto da noite. E tudo correu muito bem na sexta e também no sábado. No último dia, no domingo, seria o dia principal, pois todas as igrejas estariam ali reunidas. Eu recebi logo antes do culto uma notícia de que aquele jovem não poderia estar conosco, pois havia tido um imprevisto. Eu fiquei um pouco preocupado, mas logo o organizador do encontro me disse, não se preocupe, pois encontramos uma tradutora que se voluntariou para esse trabalho e disse ter tido experiência com tradução cerca de 30 anos atrás. Aliás, ela está chegando. E veio em nossa direção uma senhora muito simpática, idosa, caminhando lentamente com uma bengala de apoio. Eu fui ao seu encontro, ela me cumprimentou, eu conversei com ela, ela respondia, mas ela falava tão baixinho que eu não conseguia entender o que ela dizia. Ela sentou-se em um banco, eu me sentei ao seu lado, virei-me para ela e disse, gostaria de saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim com um olhar bem tranquilo e disse, jovem, não se preocupe, vai dar certo. Daí eu comecei a me preocupar. Mas eu insisti um pouco mais e disse, você gostaria pelo menos de dar uma rápida olhada nas minhas anotações para a pregação dessa noite, para ficar a par do assunto? Ela olhou para mim novamente e deu a mesma resposta. Jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. E perto do momento do sermão, ela subiu até o púlpito com alguma dificuldade, eu ajeitei o seu microfone e quando eu comecei a pregar, aquela mulher mudou, ela se agigantou naquele momento e eu jamais vi alguém traduzindo tão bem como aquela senhora naquele dia, no tom certo, no ritmo certo, de forma precisa, acurada, algo fantástico. Eu terminei a pregação e agradeci pelo belíssimo trabalho. Daí ela olhou para mim e disse, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E meu irmão, minha irmã, eu creio nisso. Portanto, a pergunta que você e eu devemos fazer ao fim do dia não é se temos forças suficientes, mas se estamos na vontade de Deus. Ele sempre nos fortalece na medida que fazemos a sua vontade. Aquela mulher se retirou e logo depois o organizador daquele encontro perguntou-me, ela se apresentou a você? Ela disse quem ela é? E eu respondi, não, ela não falou nada sobre a sua própria vida. E daí ele comentou, ela era a tradutora do Billy Graham quando ele pregava na França na década de 70. Aquela frase jamais saiu da minha mente ou do meu coração. Meu irmão e minha irmã, faça a vontade de Deus que Ele os fortalecerá. O segundo fundamento da missão pode ser encontrado no verso 19, em que lemos que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. O segundo fundamento da missão é o envio de Cristo. Um dos teólogos da pós-reforma protestante, um teólogo holandês do século XVII, chamado Gisbertus Voetius, ele usou um termo em latim para expressar esse conceito de envio da igreja
pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que a igreja é vocatio et missio, que significa chamada e enviada, em um só movimento, ao mesmo tempo. Ela é chamada para a salvação e enviada para a missão. Portanto, ser igreja é ser salva e abraçar a sua missão. Isso me faz lembrar de Romanos capítulo 1, verso 5, em que o apóstolo Paulo nos diz que nós recebemos graça e apostolado. E eu entendo que ele se refere à igreja do Senhor Jesus, que essa igreja de Cristo recebe graça para a salvação e apostolado para a missão. Ou seja, nós somos de fato chamados e enviados ao mesmo tempo. Essa é a nossa natureza como povo de Deus. A tradução do ide e fazei discípulos tem sido motivo de debate entre tradutores da palavra de Deus, e há aqui uma questão exegética importante sobre a qual eu gostaria de comentar. Ide é tradução de poreitentes, que vem de poreiomai, que é um particípio auristo com voz passiva. Se traduzido separadamente, iria absorver o conceito de passividade ou mesmo de continuidade, algo como onde quer que se vá, ou ainda indo, ou ainda à medida que se vá. Já fazer discípulos é tradução de mateitentes, que vem de mateiteo, é um verbo imperativo com voz ativa, e separadamente já daria o conceito de ordenança, ou seja, faça discípulos, uma ordenança direta, imperativa, faça discípulos. Mas a ocorrência de um particípio auristo, mesmo com voz passiva, no mesmo movimento de um imperativo, empresta ênfase imperativa ao primeiro, chamado de duplo imperativo ou de imperativo abrangente. E por isso a maioria dos tradutores escolhe o ide e fazei discípulos como um duplo imperativo, que descreve de forma mais acurada a ordem conjugada nesse texto no versículo 19. É importante, porém, ressaltar que nessa construção, o que justifica o ir, ou seja, a viagem, o deslocamento, não é a própria viagem, mas o seu propósito, fazer discípulos. Essa construção pode ser usada no grego moderno, por exemplo, para frases como saia e pegue um táxi. Se você não sair, não pegará um táxi. Por outro lado, só sair não faz com que você cumpra o seu propósito de pegar o táxi. Assim eu entendo que a missão, o perfil missionário da igreja é um perfil, é um chamado imperativo. É preciso ir, pois as tribos, línguas, os povos e as nações se espalham por toda a terra, mas só é missão se esta ida tiver o propósito de fazer discípulos. O fato por trás desse envio é que Deus, isso é seríssimo, Ele deseja ser conhecido e adorado entre todos os povos da terra. E poderíamos levantar aqui a seguinte pergunta: a quem essa comissão foi dada? Primeiro, os reformadores e principais teólogos concordam que essa grande comissão não se restringe aos apóstolos do primeiro século, mas abrange toda a igreja de Cristo em todas as gerações até que o Senhor Jesus venha. Segundo, a teologia paulina é clara em nos falar que essa missão não é privilégio dos líderes da igreja de Cristo, mas de toda a igreja. Todos os salvos em Cristo, eles são chamados por Deus, segundo o apóstolo Paulo, para pelo menos 7 práticas cristãs, que são as práticas mais enfatizadas por ele em suas cartas. A palavra, ou seja, leitura e meditação na palavra de Deus, palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. E podemos lançar mão das palavras de Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dizendo a toda a igreja de Cristo que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, ou seja, com um propósito, com uma missão de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a parte de uma verdade completa. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Por outro lado, e a outra parte da mesma verdade, em meio a todos, ele também chama alguns, como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. E ele chama alguns dentre todos na igreja
não para serem maiores, mas para serem menores, não para serem servidos, mas para servirem. E o faz para que duas coisas fantásticas possam acontecer, como lemos em Efésios capítulo 4, para que a igreja seja edificada e para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Portanto, todos os salvos são chamados para pelo menos essas 7 práticas cristãs, e alguns dentre todos também são chamados para que em ministérios específicos a igreja seja edificada na rocha, no Senhor Jesus, e enviada por toda a terra para a glória do nosso Senhor. Hoje vivemos um paradoxo. A igreja de Cristo cresce de forma acentuada em diversas partes do mundo, e graças a Deus por isso. Mas, por outro lado, há ainda um grande número de povos, de línguas e regiões sem nenhum conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. As estatísticas, bem sabemos, são dinâmicas. As mais atuais que têm o conhecimento apontam para 7.000 povos com menos de 2% de cristãos evangélicos. E dentre esses, 3.100 povos sem nenhuma presença de cristãos entre eles. Regiões inteiras sem nenhuma presença do Evangelho. Poucos anos atrás, estive em uma cidade no Oriente Médio, não vou dar detalhes por questões de segurança, mas uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes, e havia naquela cidade apenas 8 cristãos, apenas 8 crentes no Senhor Jesus, que se reuniam em 2 grupinhos de 4 em regiões diferentes naquela cidade com 2 milhões de habitantes. Infelizmente, essa é uma realidade que se desdobra, ela se reflete, está manifesta em boa parte do mundo. A missão dada por Cristo à sua igreja na grande comissão ainda não foi cumprida. Portanto, o primeiro fundamento da missão, como vimos, é a autoridade de Cristo. O segundo, o envio de Cristo. E o terceiro fundamento da missão é a mensagem de Cristo, como vemos no verso 20. E no verso 20 nós podemos ler: ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Somos chamados por Deus a fazer discípulos entre todas as nações a partir da palavra de Deus. E esse é um ponto de extrema importância para as nossas vidas e em nossos dias. Discípulos de Cristo não são feitos a partir de programas eclesiásticos, de projetos missionários ou a simples promoção da ética cristã. Discípulos de Cristo são feitos à medida que passam a compreender e obedecer os ensinos de Cristo revelados na palavra de Deus. Nesse sentido, gostaria de sugerir que vivemos em uma sociedade complexa, com fortes implicações para a evangelização. Uma sociedade líquida, em que tudo é rápido, volátil e descartável, não apenas produtos, mas também experiências, relacionamentos e até convicções. A humanidade dessa forma busca aquilo que é puramente sensorial, imediato, aquilo que é agradável. E nessa esteira questiona-se tudo que é singular, incluindo a fé e a fé no Senhor Jesus. Essa sociedade humana, sobretudo a sociedade urbanizada, também apresenta um crescente perfil pluralista, uma forte tendência para a negação dos dogmas das verdades absolutas. A verdade absoluta tende a ser questionada e rapidamente rejeitada. E paralelo a tal perfil líquido e pluralista, mistura-se um elemento místico, a busca pelo transcendente, a partir de uma crença que é uma crença volátil, plural, e uma crença exploratória. É a valorização da espiritualidade individualizada, fundamentada na pura percepção pessoal, que descarta a revelação e rejeita qualquer proposta dogmática. Vemos que há diversas consequências e implicações para a evangelização, sendo que 3 verdades bíblicas são rapidamente rejeitadas pela presente sociedade aqui descrita. A primeira é a Bíblia como palavra e revelação, verdade absoluta, única regra de fé e prática, a revelação de Deus. A segunda é o pecado como erro pessoal, moral e espiritual. E a terceira é a singularidade de Cristo, o único caminho para a redenção e reunião com o Pai. Como se vê, a apresentação do Evangelho enfrentará fortes barreiras, e perante tal desafio
E aqui é um ponto importante, é necessário que a igreja do Senhor Jesus, revestida de sua autoridade e enviada na sua autoridade para a evangelização, ela esteja também disposta a andar e falar na contramão da sociedade, levantando a bandeira da palavra de Deus, denunciando o horror do pecado e apresentando Jesus como singular, único caminho, única verdade e única vida. A pergunta que se levanta, portanto, nesse momento é a seguinte: o que falta à Igreja de Cristo para cumprir a missão? O que falta? Eu entendo que falta essa igreja conciliar aquilo que Deus tem revelado em sua palavra, conjugando a teologia com a piedade e a doutrina com a missão. Corações quebrantados, fundamentados na palavra de Deus e apresentados com sinceridade a Deus, em busca da glória de Deus no meio da missão. Que o Senhor nos ajude a sermos essa igreja, uma igreja que alegra o seu coração. Portanto, o primeiro fundamento da missão, como vimos no verso 18, a autoridade de Cristo. No verso 19, o segundo fundamento da missão, o envio de Cristo. No verso 20, o terceiro fundamento, que é a mensagem de Cristo. E no fim do verso 20, encontramos o quarto fundamento, que é a segurança em Cristo. Observem que a missão dada pelo Senhor Jesus aos discípulos era, até esse momento, uma missão plenamente, puramente impossível. Como fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os e ensinando-os entre todas as nações? Como multiplicar um grupo tão pequeno de cristãos em milhões e bilhões de pessoas? Como entrar e ser aceito e se comunicar com palavras e com vidas sobre Jesus vivo entre todos os povos, línguas, tribos e nações da terra? E como fazer isso em meio à perseguição, em meio à oposição e todo tipo de discriminação? E ainda, como fazer isso tendo também o império das trevas contra nós? Portanto, era uma missão simplesmente uma missão impossível, não fosse essa última frase, esse último fundamento que encontramos no final do versículo 20. Essa última frase muda tudo, torna o impossível possível, torna os perseguidos em valentes, torna os desprezados em testemunhas de vida. A frase, na verdade, é uma promessa. Observem comigo que até o momento Jesus deu ordens, mas aqui ele fez uma promessa. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Você e eu não sabemos o que irá acontecer em 5 minutos ou em 5 anos, mas uma coisa você e eu sabemos: nós não estaremos sozinhos nem um segundo em nossas vidas, pois Jesus Cristo, Senhor do universo, estará conosco todos os dias. Que promessa fantástica! Observe comigo com atenção: Jesus não promete à sua igreja ausência de sofrimento. Não promete muitas riquezas, não promete poder político, apenas a sua presença. Independente dos gigantes que nos rodeiam, das tentações e adversidades a cada dia, Jesus está conosco e a sua presença é suficiente para produzir paz, renovar o ânimo e nos fortalecer na caminhada ao sermos sal que salga e luz que ilumina em todo o mundo. Há diversas implicações dessa promessa e bem sabemos que em certa extensão ela se refere ao envio do Espírito Santo sobre a sua igreja. Uma primeira implicação da eterna e inalterável presença de Cristo com a sua igreja é justamente a paz. Ele deseja não apenas que vivamos a vida cristã e cumpramos a missão, mas que o façamos em paz. Ele deseja não apenas que possamos produzir frutos, mas sermos cheios da sua alegria, da sua paz. E essa eu entendo que é uma questão de fé. Verdadeiramente crer que Jesus está conosco todos os dias, à medida que cremos, descansamos. À medida que cremos, temos paz. Em Lucas 10, dos versos 17 a 20, quando os 70 voltaram da missão de evangelizar os derredores, eles voltam empolgados
e conversam com Jesus: Senhor, até os demônios os submetem. E Jesus respondeu: não se alegrem porque os espíritos lhes submetem, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Nossa vida em Cristo deve ser nosso maior motivo de alegria. Se a primeira implicação é paz, eu creio que a segunda é justamente audácia. A presença de Cristo em meio à sua igreja, de maneira inalterável, de maneira eterna, de maneira constante, ela produz paz ao mesmo tempo que produz também audácia. Audácia, coragem e intrepidez são palavras similares no Novo Testamento, e chama a minha atenção que isso não é algo que temos naturalmente. Nós não somos naturalmente audaciosos para a pregação do Evangelho. Precisamos que Deus nos dê e que Ele renove em nós a cada dia essa audácia. Podemos ter audácia no testemunho do Evangelho e podemos também perder essa audácia. Curiosamente, ela não é resultado de conhecimento teológico ou de experiência de vida cristã, ou ainda um curso que possamos fazer sobre esse assunto. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Escrevendo aos Efésios no capítulo 6, logo mais ao fim, no verso 19, Paulo pede oração por ele. Ele estava provavelmente preso ao escrever essa carta, e nessa carta, mesmo preso, ele não pede oração para ser solto, ele não pede oração para ter provisões, ele escreve pedindo: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com intrepidez, e eu destaco aqui, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso chama a minha atenção por dois motivos. Primeiro, porque estando preso, não pede orações por sua liberdade, mas por coragem para pregar o Evangelho. E em segundo lugar, porque se é uma pessoa audaciosa, intrépida, corajosa em todo o Novo Testamento, essa pessoa é o apóstolo Paulo. Vocês vão se lembrar que ele pregou o Evangelho nas prisões. Ele o fez debaixo de oposição e arriscando a própria vida. Paulo pregou a homens furiosos e pregou o Evangelho até mesmo em meio a uma tempestade em alto mar. E mesmo assim, o mais intrépido dos apóstolos pede que os crentes em Éfeso orem para que ele tenha intrepidez na evangelização. O que isso significa, meus irmãos e minhas irmãs? Significa que intrepidez não é algo que temos naturalmente, nós precisamos de Deus. Eu creio que muitas vezes não somos intrépidos na pregação porque oramos pouco, porque pedimos pouco a Deus. Primeiro fundamento, a autoridade de Cristo. Segundo, o envio de Cristo. Terceiro fundamento, a mensagem de Cristo. E o quarto fundamento, uma promessa maravilhosa, a segurança em Cristo. Ele está conosco todos os dias, a sua presença. E eu gostaria de concluir trazendo à sua mente um pouco da vida de um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Ele foi um pastor brilhante, um teólogo do século XVIII, considerado a mente mais brilhante da América em sua época. Ele tinha como pupilo o grande David Brainerd, um missionário entre os indígenas da América do Norte, que era também noivo da sua filha. Ele faleceu cedo, não chegou a se casar com ela devido a uma longa enfermidade. Aliás, eu recomendo a leitura do livro A Vida de David Brainerd, escrito pelo próprio Jonathan Edwards, um livro fantástico. Jonathan Edwards foi o pregador do famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele era filósofo, teólogo, altamente reconhecido por todos e chegou a experimentar em sua época, em sua região e em sua igreja um avivamento espiritual. Pastoreava a renomada igreja de Northampton, mas após um conflito ministerial, em que ele, como pastor da igreja, não permitiu que a ceia fosse partilhada com os não cristãos, como queria o restante da liderança, ele foi expulso da famosa igreja que havia pastoreado por 21 anos. Chegou a falar com um amigo por meio de cartas que foi o momento mais difícil, o momento mais angustiante de toda a sua vida. E não houve lugar para ele em outras igrejas, levando-o a ocupar uma posição que ninguém mais queria, ninguém mais desejava, que era pastorear uma pequena congregação indígena entre os moicanos, numa região distante, isolada.
o que ele chegou a fazer durante 7 anos. Mas antes de partir para essa congregação e sendo expulso dessa igreja de Northampton, ele escreveu uma carta a um amigo dizendo: eu estou velho e meu ministério acabou. Um detalhe, ele tinha apenas 42 anos de idade. Isso foi visto pela comunidade de ministros como um exílio, uma punição, e um dos ministros da América do Norte, um dos mais conhecidos da época, chegou a falar publicamente em uma reunião: caiu o gigante da América, referindo-se a Jonathan Edwards. E eu levanto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, uma pergunta: o que fazer debaixo de pressão, debaixo de oposição? O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando somos pressionados? Ele reanimou-se no Senhor, ele creu em Deus, ele usou os seus dons, ele entrou pela porta que Deus preparou. E Jonathan Edwards, naquela comunidade da etnia moicana, em uma região isolada, ele preparou ali novos sermões igualmente bíblicos e contextualizados àquela nova realidade. Ele passou a pregar ao ar livre nos campos e também na beira de rios. Ele falava aos indígenas de forma profundamente significativa. Um dos seus sermões mais conhecidos foi pregado à beira de um rio, quando ele afirmou que Jesus era água viva. Foi um avivamento espiritual. Ao fim de sua vida, ele afirma que quando os planos fracassaram junto à igreja de Northampton, Deus deu direção para aquilo que seria o tempo mais frutífero, o tempo mais abençoado e o tempo mais alegre da sua vida e do seu trabalho. Quando teve que deixar aquela congregação indígena entre os moicanos, ele o fez em lágrimas e não era um homem de chorar facilmente, afirmando estar deixando ali seus melhores amigos e os melhores anos da sua vida. Aprendamos, irmãos e irmãs, a sermos fortalecidos em Cristo. Nós somos fortalecidos em Cristo, na sua autoridade, no seu poder, no seu amor, no seu envio como igreja de Cristo. Nós somos fortalecidos por Ele na caminhada e na caminhada da missão. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pastor Ronaldo. Como a palavra de Deus é viva e continua a falar para nós nos dias de hoje. Nós gostaríamos mesmo que cada um de nós tivesse agora um momento de reflexão e de aplicação daquilo que ouviu à sua vida. Nós vamos então dar 2 minutos para isso. Podem escrever no papel, no telemóvel, para que tu não esqueças aquilo que Deus te está a falar e possas relembrar daqui a alguns tempos. Até já.
Estamos de volta e vamos entrar já no nosso primeiro período de workshops. Creio que receberam os e-mails, informaram, já se inscreveram, e dizer que estes workshops são em direto, por isso vocês terão a oportunidade de fazer as vossas perguntas, os vossos comentários através do chat ou bate-papo do Zoom. Também dizer que no final destes workshops, destes primeiros workshops, nós vamos direto para o nosso tempo de pausa, ou seja, não precisam de regressar à sala principal. O Zoom ficará sempre ligado, com música ambiente, com os slides a passar, mas para o caso de saíres do teu dispositivo, para entrar à tarde, basta entrar no mesmo link de acesso. Dizer que regressamos às 16, horário de Lisboa, 12, horário de Brasília, 15, horário de Bissau e 17, horário de Maputo. E agora vou passar a palavra ao Josué da Ponte, que nos vai explicar como é que vai ser a separação das salas. Então, muito bom dia a todos os que estão connosco desde os 4 cantos aqui do nosso planeta azul. É um privilégio poder estar convosco também em direto. Estamos a partir das nossas casas, mas é uma bênção também que Deus nos permite, não é? Podermos estar desta forma a partir de qualquer local, juntos e unidos. E temos participantes de toda a lusofonia, estamos tão encorajados com tudo isto. Muito bem, os workshops, portanto, vão acontecer em salas simultâneas. Portanto, vai, dentro em breve, aparecer aí no vosso ecrã um ícone de salas simultâneas. Quem se inscreveu com o e-mail correto, ou seja, quem pôs o mesmo e-mail do Zoom, parte deles vão ser alocados automaticamente nas salas. Mas há sempre aquela situação de mudar o nome não coincidir, e significa que vão ficar aqui na plenária. Se isso acontecer, os irmãos vão à sala simultânea e vão escolher a sala do workshop correspondente ao qual se inscreveram. Entretanto, nós vamos estar por aqui durante mais 5 minutos na sala principal para vos ajudar se houver algum problema. Poderão fazer para o nosso WhatsApp da Mavic, ou poderão fazer aqui no bate-papo, ou até mesmo nas redes sociais, porque nós estamos aqui todos ligados com dispositivos por todo o lado para podermos ouvir. Tenho visto caras bem conhecidas, desde amigos do peito que estão lá na Guiné-Bissau, desde outros que estão no Canadá, desde outros que estão aqui no Norte, missionários da Mavic que estão também a assistir e a participar nesta conferência. E estamos muito encorajados com tudo isso. Então, volto a referir. Vão abrir agora 7 salas, que são os 7 workshops da manhã. Provavelmente os irmãos lembram-se daqueles que se inscreveram. Se não se lembrarem, podem ir também à página Paixão Global 2030, Paixão, seu tilo, não é? paixãoglobal2030.com, e lá na parte do 24, nos workshops, veem qual foi o workshop, que às vezes, olhando para a cara dos palestrantes e para o tema, vão-se recordar, porque eu sei que a nossa memória com tanto Zoom, às vezes, não funciona assim tão bem como esperávamos. Desejamos um bom tempo, os workshops vão ser interativos, os vossos microfones vão estar abertos, vão poder falar nessa sala uns com os outros, pelo menos no início, depois tem que se fechar, para o palestrante e os palestrantes do workshop poderem falar, e no final do workshop vão ter a oportunidade, então, como já foi referido, também de fazer perguntas e de participar. Desejo então um bom tempo nessas salas simultâneas. À partida, vão ser atribuídas automaticamente a parte dos irmãos que se inscreveram com o e-mail e nós fizemos essa pré-seleção. Caso isso não aconteça, há um ícone cá no canto que eu peço... Vai aparecer no ecrã, aqui a nossa técnica está-nos a dar a informação, vai aparecer no ecrã para selecionar então o workshop, caso não aconteça automaticamente. Então um bom tempo de workshop, nós depois vamos para almoço, aqui em Portugal será a hora do almoço, 1 da tarde, os nossos irmãos do Brasil é tempo para o café da manhã, os irmãos da África é tempo para o mata-bicho, seja qual for, estejam à vontade e depois regressamos, como sabem, às 4 da tarde. Que Deus abençoe, um bom workshop, desejo também a todos os palestrantes um bom tempo então de ministração uns aos outros. Ok, nós vamos agora desligar aqui a emissão para o YouTube. Portanto, quem nos está a ver do YouTube, quem nos está a ver no Facebook, a partir deste momento perdem a oportunidade de estar nesta transmissão, nesta conferência. Se nos quiserem pedir o link,
por mensagem privada, nós vamos, portanto, passar-vos o link do Zoom. Neste momento temos não é aqui, não, tem que escolher a sala. Vamos tentar fazer isso outra vez. Eu estou a ver aqui o bate-papo, as perguntas. Vou desligar agora então o direto para